Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:01, uma ótima tarde para você que sintoniza 100.9 da Prever FM, que aliás está completando 2 anos. Parabéns a toda a galera da Prever FM, de uma história muito bacana. Uma história pequena ainda, né? Por tudo que ela tem para viver ainda. E começamos mais uma edição do Radar. Música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você que está acompanhando pelo 100.9 da Prever FM e também pelo nosso site preverfm.com.br. E vamos falar de saúde, vamos falar de Pilates hoje, recebendo a Mariana Matos, que é fisioterapeuta, instrutora de Pilates, eu falo. Mariana, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, pode falar um pouquinho mais próximo. Boa tarde aos ouvintes da Prever FM. Pode chamar assim de instrutora de Pilates, professora de Pilates, como você preferir. Pilates, bom, a gente vai bater um papo sobre isso. O Pilates que é importantíssimo para a saúde do corpo, né, Mari? Com certeza, é um exercício bem completo. Ao longo da nossa conversa a gente vai debater sobre isso, conversar. Vou trazer um pouco do que eu sei para os ouvintes, para você. É um exercício completo, bem dinâmico, muito gostoso. Eu sou suspeita para falar, né? Mas a gente vai falar bastante sobre isso. Muito bem, se você tem alguma dúvida pode mandar para cá no 3440 1009 aqui no Radar da Prever FM. Prever FM. 12:09, este é o Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você. Nossa convidada hoje é a Mariana Matos, que é fisioterapeuta e instrutora de Pilates. Pilates, vamos esticar o corpo, Mariana? Essa é a essência do Pilates ou não? Sabe que tem bastante gente que tem a ideia de que Pilates é só alongamento, mas é muito, muito mais do que isso. A gente trabalha mobilidade, trabalha alongamento, flexibilidade, muita força. Então, algum aluno meu que esteja ouvindo aí vai saber, você mesmo já foi meu aluno. Então, dá pra gente trabalhar todos os tipos de exercício no Pilates, coisa que a gente faria em outras modalidades, também dá pra abordar com o Pilates. E ainda tem o plus de que são exercícios muito completos. Então, você não faz um exercício de braço no Pilates, por exemplo, sem estar com o seu tronco funcional, fazendo força no seu tronco. Então, faz com que esse exercício seja muito, muito mais do que seja só o alongamento. Esses dias eu tava vendo um casal no Instagram, eles têm conta no Instagram e no TikTok, eu esqueci o nome do perfil agora. Eles fazem conteúdos cômicos. E ela foi levar o namorado pro Pilates. E ele chegou tirando sarro, eu não tô acostumado, porque academia, eu faço peso e tal, que não sei o que. Depois de meia hora, ele tava lá arrebentado. E ele falando que, em suma, ele não esperava o que era o Pilates. O Pilates surpreende muita gente quando começa a fazer? Surpreende muita gente. Muitas pessoas me procuram, porque como eu sou físio, eu tenho essa visão da reabilitação, então me procuram, olha, estou com problema na coluna ou no joelho. Mas até quem vem como prevenção para outras coisas, pode vir assim, não sei o que eu tô encontrando aqui, eu vou encontrar aqui. E aí, vai perceber que a gente trabalha equilíbrio e trabalha estabilização. Esse é o grande pulo do gato do Pilates. A gente tem muitas possibilidades. Então, acaba trabalhando várias capacidades do corpo humano. Depende da avaliação também do profissional. Assim como eu faço uma avaliação e entendo quais são as necessidades do seu corpo. Tem o que você me traz como queixa e tem o que o seu corpo me diz. E a gente vai trabalhando tudo isso. Nem sempre é gostoso, na verdade, quase nunca é uma coisa que você fale, nossa, que fácil. Que a gente busca realmente melhorar todas essas questões do corpo ou da queixa do paciente. Então, é uma coisa desafiadora, mas é bem prazeroso. A Mari é da equipe do Espaço Elo e ela tem o estúdio dela lá. E você atende um público diverso, né, Mari? Conta um pouquinho, o Pilates ele é indicado para quem? Olha, todo mundo pode fazer. Até hoje eu não me dei conta, não tive contato com nenhuma situação que eu dissesse pra pessoa, olha, esse exercício não é pra você. Tudo dá pra gente adaptar, os exercícios são passíveis de a gente fazer no solo, ou em um aparelho, ou em um outro aparelho. Então, todo mundo pode fazer, homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos. Meus alunos mais velhos têm 86 anos. Puxa vida. Claro que é uma adaptação do que eu faria com uma pessoa mais jovem, mas todo mundo pode fazer. No caso de uma pessoa idosa, esse teu paciente é a paciente ou o paciente? É um casal. Tá. Eu falo paciente mesmo ou aluno? Sim. Eu trato como pacientes, porque eu tô ali olhando com uma visão de fisioterapeuta. Então, um idoso de 85 anos, que nunca fez Pilates na vida. E por algum motivo, ele chegou na tua frente lá e precisa fazer. O que ele vai ter de benefício ao mexer o corpo dele numa atividade que ele nunca teve acesso?
Eu sempre reparo que quando a pessoa nunca teve acesso, os benefícios aparecem mais rapidamente, ficam mais claros para a pessoa. Para um idoso, por exemplo, que tinha certa dificuldade para sentar e levantar, ou para subir e descer um degrau, a gente vai trabalhar essas capacidades. Como físio, eu também uso o Pilates como uma cinesioterapia, que é a terapia do movimento. Então, o Pilates se encaixa nisso. E para idosos, principalmente com alguma dificuldade de mobilidade ou alguma dificuldade de função, isso é muito aplicado. Tá. Já teve alguém que... Deixa eu tentar formular a pergunta correta dentro da pessoa idosa, né? Então, um idoso que chegou lá e ele teve uma melhora significativa e ele não quis se dar alta. Na verdade... ele quer fazer Pilates sempre. Pra sempre. Eu, na verdade, nunca dei alta para nenhum paciente, porque sendo um tratamento que envolve movimento, a gente tem sempre algumas capacidades para melhorar. Então, se você chega com uma queixa de que, nossa, eu tô com atrás da minha perna muito encurtado, vamos trabalhar isso. Mas eu não vou deixar de olhar o seu tronco, a sua postura. Nosso corpo é uma máquina perfeita, então dificilmente você vai me trazer um problema e isso vai ser uma coisa muito pontual. Nosso corpo vai criando adaptações e nosso corpo tem que a gente se movimente. Então, se para você se movimentar com esse tipo de lesão, esse tipo de encurtamento, você precisa comprometer outra parte, é isso que o seu corpo vai fazer. Então, geralmente você vem com uma queixa e a gente vai enxergando outras. Ah, melhorei isso aqui, puxa, tô bem melhor. Então, a gente ainda pode começar a olhar com mais atenção para outras coisas que antes a gente estava tratando em segundo plano. Então, eu nunca dei alta porque as coisas vão se moldando, os pacientes vão evoluindo e com isso o Pilates tem muito a oferecer. As aulas podem ser bem desafiadoras. O Pilates, ele funciona quase que como um raio-x, então, né? Ele vai apontando tudo que a gente tem de problema. Nem tudo, né? Também depende do olhar da pessoa que está conduzindo a aula, de entender, puxa vida, essa pessoa tem uma dificuldade de ficar num pé só. Pode ser no tornozelo, pode ser no joelho, pode ser o quadril, pode ser a coluna. Pode ser uma descompensação geral e aí a gente pode ir tratando de maneira que o paciente não se sinta, nossa, que tenho que ir na terapia de novo. É uma coisa dinâmica, isso que faz o exercício ficar gostoso. Você trata uma questão que é de saúde física, mas você não percebe porque é um exercício físico. Vou dar o meu depoimento aqui. Quando eu comecei a fazer Pilates com a Mari, eu não conseguia ficar num pé só. Se eu parasse numa blitz e fizesse, lembra? A blitz faz o 4 aí, faz o número 4 ali. Eu falei, não sei, nunca fiz, vou cair aqui. Falei, vão achar que eu enchi a lata, né? Aí eu passei a ter equilíbrio. A pessoa consegue chegar num resultado de melhor em quanto tempo? Bom, como eu disse, se você não faz nada, quando você passa a fazer alguma coisa, você vê melhora rápido, porque né? O nosso sistema nervoso, neural, é muito inteligente. Então ele vai criando caminhos, vai criando modos e aprendendo. Realmente a gente tem a nossa capacidade de aprender um movimento, uma coisa nova, sempre aguçada. Depende também, quanto mais velho a gente fica, um pouco mais difícil fica, mas a gente vai conseguindo desenvolver as capacidades. Então, eu tenho pessoas que me dizem, depende, você chega com uma dor e a aula é justamente para você ter uma melhora dessa sensação. Na aula seguinte você fala, puxa, mas eu fiquei bem, esse exercício que eu fiz de mobilidade foi muito bom. Para ganhar força, o primeiro mês você já vai começar a sentir. Nesse caso, como a gente falou dos idosos, ficar num pé só, subir um degrau. Quando a gente olha só para isso com uma microvisão de ficar num pé só, às vezes você pensa, mas quando que eu vou ficar num pé só? Quando você for subir um degrau, quando você for vestir um sapato, quando você for vestir a calça. Então, tudo isso pode ser aplicado ao dia a dia. E é isso que a gente busca, principalmente com idosos. São coisas que a gente não percebe, né? Então você citou alguns fatos do cotidiano que muita gente tem dificuldade, né? Tem dificuldade, falando, não consigo mais, eu tenho que me sentar para vestir minha calça. Então, a gente busca melhorar, trazer qualidade de vida. Eu acho que o exercício é o primeiro passo para a gente começar um exercício e entender o que a gente quer dele é ter qualidade de vida. Trabalha muito tempo em pé, tem que ter força. Trabalha muito tempo sentado, tem que ter sustentação. Postura, gente, ó. Postura, controle. Mariana pega bastante no meu pé com a postura. Com certeza, minha postura tá correta aqui? Tá ótimo, parece que você está na frente da sua professora de Pilates. Coincidência? Que coincidência. E criança, Mari? Criança faz Pilates? Faz Pilates, existem aulas de Pilates Kids. É um público que eu particularmente não atendo. Eu atendo adolescentes até 120 anos, assim, até essa idade.
Então, abaixo dessa idade é um público que eu não atendo, mas dá para fazer pilates. Como eu disse, todos os públicos se beneficiam desse método. Quando você fala em criança, desde que idade você tem notícia? Alguma colega que trabalhe com criança? Desde que a criança seja colaborativa, compreenda o comando, Sim, eu imagino que a partir de 5 ou 6 anos já é possível fazer algo adaptado para essa criança. Eu já dei a aula para adolescentes, 14, 15 anos, assim, muito mais fácil. Por mais que eles não gostem, eles compreendem e executam. Tem que ter um traquejo do profissional para lidar com crianças mais jovens e um ambiente mais adaptado, que seja um pouco mais lúdico, para que elas não fiquem entediadas, porque 1 hora de exercício para uma criança de 8, 9 anos é bastante coisa. Então, eu penso que a partir de 7, 8 anos já é uma boa idade. Bom, daqui a pouco eu vou perguntar para Mari sobre adolescente. O adolescente antigamente ele ficava na cadeira, hoje ele tá reto ali, com o celularzinho ali, com o smartphone, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso daí. Se você tiver dúvida, pode mandar para cá no 3440 1009. Prever FM. 12:26, este é o Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você que está acompanhando pelo 100.9 da Prever FM, para você que está acompanhando também pelo nosso site agora, preverfm.com.br. Ô Mari, você falou, e recebendo hoje a Mariana Matos, que é fisioterapeuta e instrutora de pilates. Você falou agora há pouco dos adolescentes, né? E hoje em dia não só adolescente de todas as idades, né? 20, 30, 40, 50, todo mundo aqui, ó, só aqui. Com o ombro numa posição não muito correta, contraindo o ombro, arcado por conta deste bendito aparelho que é o smartphone. Você tem notado um aumento desses comportamentos inadequados do corpo com o avanço dos anos, com o avanço da tecnologia? Sabe que quando eu me formei, uns 12, 13 anos atrás... Tudo isso já é? Ai, pois é. Eu logo fui para São Paulo trabalhar lá e em determinado momento eu trabalhei numa empresa onde eu trabalhava com ergonomia. E a nossa questão maior era computador. Então, por muito tempo, a questão foi a posição na frente do monitor. O que é mais fácil de manejar, porque você bota o teclado para cá, a tela para lá, fica mais fácil. Quando a gente foi passando a ter tudo na palma da mão com o celular... Fica difícil de você falar para alguém assim, olha, você usa o celular como uma tela, coloca um teclado para você ficar um pouco mais reto, não tem como fazer isso. Quando foi migrando para o notebook, já começou a dar um pouco de dor de cabeça. Então, hoje, não é uma coisa mais que a gente consegue deixar limitado a adolescentes ou pessoas em idade escolar. Todo mundo, em algum momento do dia, fica lá e a gente vai ficando entretido e vai parecendo que quer entrar no aparelho e vai ficando cada vez mais corcunda. Então... Tenho adolescentes velhos que têm problema no pescoço, têm problemas de coluna, nossa musculatura vai ficando incapaz. Conforme a gente não usa, não dá esse estímulo para a musculatura, principalmente a postural, ela fica incapaz, vai ficando literalmente atrofiada. Então, é prejudicial. Qual que é a melhor posição para quem está usando o smartphone, para quem trabalha com isso? Como que eu devo me portar com o smartphone? Fica um pouco difícil, porque se eu falo pra pessoa, segura na altura dos seus olhos, e aí cansa o braço. Tá. Uma distância suficiente para que você não fique com o pescoço pra frente. Na verdade, não existe maneira que eu te diga que você pode ficar mexendo com isso 5 horas seguidas. Como todas as atividades, o ideal é que a gente pare, mude um pouco de posição, mesmo fazendo no computador, ou num tablet, ou no celular. É complicado porque a gente fica deitado na cama, mexendo no celular. Isso funciona para quem, por exemplo, está lendo um livro também. Se perde na história do livro e vai ficando enrolado na cama e olhando pro livro. Então, o ideal é que a gente não fique muito tempo na mesma posição. Muito tempo em pé, muito tempo sentado, muito tempo deitado. Todo mundo já passou por aquilo. Nossa, esse domingo eu fiquei o dia inteiro deitado, fiquei até com dor no corpo. Eu conheço, inclusive, gente que está ouvindo o programa agora, sim. O nosso corpo não gosta de todo esse tempo na mesma posição, nesse momento que coloca a gente num momento de incapacidade. Então, mexer no celular precisa, trabalha com isso, tenta mudar, mexe, fica um pouco em pé, coloca o braço num balcão um pouco mais alto, que a gente possa apoiar o cotovelo. Porque eu tenho visto muitos casos, inclusive um aqui na minha frente, que precisou de uma cirurgia de coluna cervical por essas posturas, o pescoço para frente, a gente vai enrolando e colocando a coluna em posições que ela não gosta de ficar, não são funcionais. Então, já que você citou um exemplo aqui do estúdio, que precisou do Pilates depois de uma correção cirúrgica na cervical,
Onde que o Pilates pode ser inserido depois de um procedimento? Seja na cervical ou em qualquer outro ponto do corpo? Bom, como eu trabalho, eu uso o Pilates como uma fase... Aliás, a gente já responde uma das perguntas da Luciene aqui. Eu uso o Pilates como uma fase posterior à fisio tradicional. Então, você operou, a fisioterapia pós-cirúrgica é muito importante, porque vai cuidar de recuperar a função e manter a função. E aí, depois disso, que o seu fisioterapeuta disser pra você, olha, Júnior, a gente já fez aqui, você tá de alta e vai procurar algo que você gosta de fazer como exercício físico. Na verdade, todo mundo tem que fazer. E aí, o Pilates entra nessa etapa. Então, uma visão de fisioterapia, no meu caso, para um paciente que está buscando reabilitar aquela articulação onde fez a cirurgia. Então, tem como abordar isso na coluna, no ombro, no punho, tudo a gente pode fazer, porque é uma forma de fortalecer de uma maneira bastante ampla e também específica, dependendo do exercício que a gente utilizar, uma articulação que passou por uma cirurgia. A Luciane perguntou sobre o joelho, depois de um procedimento cirúrgico, uma operação no joelho que ela teve. O Pilates, a Mari já respondeu, entra logo depois da fisioterapia. Sim, logo depois daquela fisio tradicional, onde o fisio vai te ajudar a voltar a dobrar o joelho, voltar a esticar, vai fazer os aparelhos da fisio tradicional que diminuem a inflamação, melhoram a dor. Depois que você estiver apta a fazer exercício físico, tiver alta da sua fisio pós-cirúrgica, já pode começar a fazer o Pilates. Para qualquer cirurgia do corpo? Para qualquer cirurgia. Tudo vai depender também da liberação do seu médico. Existem cirurgias um pouco mais complexas. Uma prótese de quadril ou uma artrodese na coluna, que é a cirurgia de fixação para quem teve uma hérnia de disco. Tudo isso depende também de um trabalho conjunto do físio pós-operatório, esse físio que vai assumir os exercícios pós-físio tradicional e a liberação do médico. Pergunta para fisioterapeuta e para instrutora de Pilates também. Qual que é o procedimento cirúrgico que mais dá trabalho na recuperação depois? Puxa. Joelho? Eu gosto de trabalhar com joelho, mas é uma articulação... Bom, é difícil dizer, porque todas são muito importantes, né? Mas o joelho tem essa questão de sentar e levantar, recuperar as amplitudes depois de uma cirurgia, porque geralmente a cirurgia vem depois de uma lesão ou depois de um período... Quem coloca, por exemplo, prótese de joelho, passou por um período com uma artrose, com dor. Então, é uma pessoa que está se recuperando de um período debilitada. Então, a fisio ou o Pilates vai entrar como uma recuperação da função, junto com a fisio pós-operatória. Então, voltar a ter qualidade de vida e também ter confiança de sentar e levantar. Prótese de quadril também é algo que demanda uma atenção. Mas o que eu tenho visto bastante, tenho alguns pacientes que fizeram cirurgia de coluna e aí a gente trabalha as capacidades de sustentação daquela região que foi afetada. Então, não consigo te dizer essa é pior ou essa é mais fácil ou mais difícil, porque cada uma tem que ter uma visão bem cuidadosa. Tem pergunta de ouvinte, de áudio, vamos escutar aqui o bar dela? Boa tarde, Quinteiro, Mariana. Estou chegando nos 60 anos. Porém, tenho uma vida bem ativa, faço academia, musculação, só que eu tô com um problema, eu tenho um problema no ombro, né? Que das 5 irmãs que eu tenho, 3 já operaram o manguito, e agora chegou a minha vez. Eu tô com esse problema bem crônico, né? Então tô bem limitado, meus exercícios já ficaram limitados, já tenho aquela dificuldade de vestir uma camisa, tirar uma camisa, enfim. Então você, como fisioterapeuta, instrutora de Pilates, o que você me aconselharia? Porque cirurgia, eu não pretendo fazer. Talvez eu até prefira ficar com essa dor crônica do que partir para uma cirurgia. Você acha que o Pilates, aí com essa dose de fisioterapia, pode me ajudar? A que ponto? Obrigado, um abraço. Aí, é o Bardella que mandou pra gente, Mari. Bom, Bardella, eu queria poder te dizer que a gente tem como resolver todas as questões, mas não posso te dizer isso. Contudo, entretanto... Existem, e as pessoas tendem a ter medo de cirurgia. Desde que seja bem orientada, procura um médico que você conhece, uma pessoa que você confia. Tem cirurgias que não tem como a gente evitar. Essas lesões do manguito são, assim, top procuras de fisioterapia. Tem bastante gente com questão. Depois do beach tênis, então,
bombou a lesão de ombro? Porque é um conjunto de músculos e junto deles os tendões que cuidam da nossa estabilidade do ombro. Uma articulação que a gente usa muito, mesmo quem não usa, não joga beach tênis, não pratica esporte, usa, carrega alguma coisa, dirige, se movimenta. Então, é uma articulação que acaba sofrendo. Mesmo com esse estímulo de musculação, fortalecimento toda a vida, pode acontecer de precisar. Vai ficando frágil a articulação e dependendo do que acontecer, se, por exemplo, tiver a ruptura de um tendão, não tem o que a físio pode ajudar a dar estabilidade para um pré-cirúrgico, mas o médico precisa atuar nessa parte, nesse caso, com um tratamento cirúrgico. E você pode fazer pilates, é claro, vai restabelecer a amplitude da sua articulação, dentro de um limite até onde o exercício possa trabalhar. Se você realmente quer ir até o final e não fazer a cirurgia, eu recomendo que você procure um fisioterapeuta, uma fisioterapeuta, para também te ajudar com a questão da dor. E aí a fisio tradicional pode entrar com ultrassom, que é anti-inflamatório, ou TENS, que é analgésico, tem também o laser. Então tem várias possibilidades na fisio tradicional que podem te ajudar com o controle da dor para você conseguir ter mais qualidade no fortalecimento e evitar ou retardar o máximo possível a cirurgia. A Marcela mandou uma pergunta que eu vou tentar traduzir a pergunta dela. Eu fiquei um pouco confuso. O meu filho, ele tem, acho que é o joelho voltado para dentro. Sim, joelho valgo. Como? Valgo. Aí ela completa. O Pilates corrige isso? Eu falei certo mesmo, joelho voltado para dentro. Sim, imagina que na faculdade a gente fala aqui que tem joelho valgo, nunca valga. Então imagina que a pessoa quer um joelho para dentro mesmo. Tá. Isso é uma deformidade estrutural. Então, o Pilates não consegue atuar no que é ósseo. Por exemplo, uma pessoa com um desgaste muito sério no quadril, com uma artrose. Tudo isso é ósseo. Então, a gente vai no limite da amplitude do quadril. Tem pessoas que falam, olha, essa minha perna vai até aqui e essa não vai tanto. Pode existir, aonde tem o encaixe do fêmur no quadril, um calinho ósseo, que diminui a amplitude dessa articulação. Não tem o que ser feito nesse caso com o Pilates. Claro que, olhando para uma pessoa que tem essa deformidade, o joelho valgo ou o joelho varo, que é o contrário, para fora, existem exercícios que a gente pode usar, alonga aqui, fortalece ali, pra amenizar, né? Para amenizar e para manter esse corpo funcional. Tem graus, né? Ela vai saber dizer, provavelmente ela tem acompanhamento do médico, que tem alguns graus que precisam de uma intervenção cirúrgica e é o médico que vai conduzir. Mas, como eu disse, não tem contraindicação para fazer Pilates. Ele se beneficiaria de exercícios para manter a função do corpo dele. Legal. Rápido break, daqui a pouco a gente volta aqui com o Radar da Prever FM, falando com a Mariana Matos hoje. 12h40, voltamos com o Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você, recebendo hoje a Mariana Matos, que é instrutora de Pilates, fisioterapeuta. Ô Mari, aqui não é programa da Xuxa, era do show da Xuxa que mandava beijo e abraço, né? Ah, é? Mas tem uma galera ouvindo, né? Tem o pessoal da academia, tá ouvindo, me mandou mensagem, o Marquinhos Magnoni, meu fã. Tem a Simone. Mas não é aluno, né? Mas ele já foi. Você acredita que ele era dupla do meu marido? E aí foram os dois. Eu imagino que horário virtuoso esse. Difícil, viu? Essa turma difícil de controlar. Ô Mari, é verdade que seu sonho é fazer um programa de fofoca? Ai, gente, esse é meu outro lado. Não tava no script. Não tava no script isso. Tenho que mandar um beijo pra Silvia também, que acabou de me mandar mensagem. Qual Silvia? Minha aluna. Tá bom. Eu queria muito ter um programa de fofoca, mas ninguém me dá espaço nas rádios, eu não entendo qual é o problema. Quem sabe? Luciano. O pessoal aí que tá me ouvindo, se daria audiência, por favor, me dá um apoio. Ô Mari, voltando agora, voltando pra nossa pauta. De repente alguém pergunta, qual que é a diferença do Pilates para fisioterapia e mexendo com o corpo, fazendo um exercício para força, a diferença do Pilates para musculação? Eu acho que as coisas são complementares, falando sobre Pilates e musculação. A gente consegue trabalhar capacidades diferentes do indivíduo e eu gosto de que todo mundo, se fosse o mundo ideal assim, que todo mundo pudesse ter a possibilidade de fazer o fortalecimento com a musculação e o fortalecimento do Pilates, que acaba sendo uma coisa bem específica, um olhar diferente para o exercício físico,
para as estabilizações, para as capacidades do corpo humano. E isso se aplica na musculação ou em algum esporte que a pessoa faça fora dali. Sobre a físio tradicional, cada um tem o seu espaço. Eu enxergo o Pilates como uma extensão da fisioterapia, mas pode ser utilizado apenas como um exercício. Tudo vai depender da visão de quem está aplicando, do instrutor, a pessoa que está conduzindo aquela aula. Por tudo que a gente está falando aqui da importância do Pilates, claro que a gente não estudou para falar isso, né? Mas como seria bom a introdução do Pilates no SUS, né? Com mais força no Sistema Único de Saúde, nas escolas, né? Oferecendo para os alunos já adolescentes, né? Não sei. Mas como o Pilates ele poderia ser tratado como uma questão de saúde pública pelo governo, né? Como um todo. Sim, e eu vejo as pessoas estão começando agora a ver que exercício físico não deveria ser um luxo. Não. É uma coisa que todas as pessoas deveriam ter acesso, porque massa muscular, claro que a gente vê, eu quero ter um corpo mais bonito, quero estar com tudo em ordem, mas isso é poupança para a qualidade de vida. O que a gente está construindo hoje é para a gente usar com 80 anos, para a gente poder ir ao banheiro sozinho, andar sem andador. Se de repente, espero que não, a gente fique numa cama de hospital. Quem tem massa muscular, quando fica internado, quando fica doente, perde essa massa muscular. Quem não tem o que perder, né? Então, se a gente vê, a gente teve, eu não me lembro o nome, talvez o Cariani, daquela turma dos bombados da internet, eles são instrutores, tem uma academia bem famosa. Um deles teve Covid, ficou internado e perdeu, 20, 30 quilos. Ele só sobreviveu porque ele tinha massa muscular para queimar nesse caso. Então, é importante a gente ter qualidade muscular para ser funcional hoje, amanhã e para quando a gente for idoso, ter qualidade de conseguir fazer as nossas coisas sozinhos. Em algum momento nós vamos precisar de ajuda, mas quanto mais a gente puder fazer, ter autonomia, cada vez mais é melhor. Investimento. É um investimento. O SUS deveria entender como um investimento, porque quando chegar numa idade um pouco mais avançada, é claro que, entre aspas, o paciente ele vai demandar mais cuidados e vai ter um gasto maior para o próprio SUS, né? Para o próprio sistema de saúde. Bom, vamos lá. Falamos da diferença, então, da musculação a gente falou, né? Acabou de falar. É um tipo de estímulo diferente. Para ganhar massa. E da diferença da fisioterapia também, para a fisioterapia convencional. Para aquela pessoa que está acompanhando agora, ela pode ir no seu Instagram, você tem um Instagram profissional, né? Pode te acompanhar um pouco mais. Tenho, mas não é. É uma parte muito falha minha. Como é que eu posso querer ter um programa de fofoca se eu não me dou bem com as redes sociais, né? Mas, bom, vou aqui me comprometer. Prometo que eu vou me esforçar. Mas podem me ver no nosso Instagram da Academia Espaço Elo. Temos lá vídeos abordando Pilates, tem meu rostinho lá com as minhas alunas. E prometo que eu vou me empenhar no meu Instagram profissional. Ô Mari, por que quando a gente fala em Pilates, existe aquela velha máxima de que Pilates é para mulher? Por que isso pegou aqui no Brasil? Puxa, eu acho que é um grande preconceito. Eu também acho. Porque eu posso arriscar que metade do meu público, dos meus alunos, são homens. Então, dá pra você atender todo mundo. Já escutei pessoas falando, mas tá pensando, isso aí é Pilates? Vou lá no Pilates. E eu escuto isso, eu falo, mas eu adoraria, te dou uma aula de cortesia pra você entender que é muito mais desafiador. Eu, particularmente, acho mais desafiador do que a academia tradicional, do que a musculação. Muito mais. Porque exige muito mais, um controle muito maior. Então, isso aí eu acho que até já caiu por terra. Todo mundo se beneficia, homens, mulheres, jovens, adultos, idosos. Todo mundo pode participar. E a questão da respiração do Pilates? Eu, particularmente, já peguei muito mais no pé dos meus alunos e ensinava a respiração. Até que analisando assim, eu percebi que eles se preocupavam muito mais com a respiração, aquilo que eu tinha cobrado tanto, e acabava faltando em outras partes. Então, hoje, a única regra que eu digo para meus alunos é não fique sem respirar. E aí, aos poucos, eu vou introduzindo algumas umas dicas, ou então, olha, nesse movimento agora a gente vai puxar o ar nesse momento, ou soltar nesse momento. E aos poucos, porque quando eu percebi que quando na primeira aula ou numa avaliação eu já falava, olha, a gente vai respirar usando as costelas, expandindo o peito, e puxa pelo nariz e solta pela boca, era muita informação. Então eu vou aos poucos incluindo isso na rotina de exercícios, percebo que tá fluindo melhor.
é uma coisa que o exercício do Pilates tem que ser fluido. E aí não tem como falar de fluidez e não falar da respiração. Então é por isso que não é um exercício que você faz em apneia, segurando o ar. Porque o ar tem que fluir, assim como o movimento. Eu sempre eu pontuo várias coisas com meus alunos, alguns exemplos que chegam até ser meio toscos, porque eles não esquecem nunca. Então, quem olha um exercício do Pilates de fora, eu digo que não pode saber que horas, em que momento começou aquele exercício, com a perna para cima, a perna para baixo, porque a ideia é que você faça com tanta fluidez que o começo ou o fim se perdem. E o respiração vai ajudar totalmente junto com isso para você ter esse movimento mais leve, mais fluido e trabalhar essas capacidades. Eu vejo uma galera pelas redes sociais, em vídeos, academia. No Elo nem tanto porque a gente tem essa orientação, mas eu vejo uma galera prendendo respiração e depois na hora que acaba parece que o cara tá desmontando, né? Aí ele solta tudo. Completamente errado. Pra correr, eu vejo muita gente correndo no lajeado sem respirar direito, sem respirar na passada. Isso complica demais, né, o exercício. No Pilates é algo que a gente pega muito no pé. Mas para musculação, para o pessoal que faz levantamento de peso, existem técnicas de respiração que aí algumas trabalham. O pessoal pode me corrigir, não tenho certeza, mas uma técnica que chama bracing, que você trabalha em apneia. Então, bem orientado, pode ser utilizado. Eu não tenho esse conhecimento, mas nas aulas que eu ministro no Pilates, eu não uso apneia, nunca conheci nenhum profissional que usasse, porque justamente a respiração faz parte do exercício de Pilates. Tá. A Laís pergunta aqui, a formação para quem vai ser instrutora de Pilates é só fisioterapia? Não, fisioterapeutas, educadores físicos, e quando eu fiz o curso, muitos anos atrás, bailarinos de formação também poderiam ser professores de Pilates. Não sei se isso ainda se aplica, eu imagino que sim, mas precisam ser bailarinos formados por escolas de balé. Mas educadores físicos e fisioterapeutas também podem ministrar, fazer o curso, né? E a partir disso ministrar as aulas. Eu tinha a mesma dúvida da Laís, eu achava que era só fisioterapia. Não, tem educadores físicos sim, que são professores de Pilates. Quanto tempo você levou na tua formação, desde do início da faculdade até a sua última formação que você teve pro Pilates? Puxa, logo que eu saí da faculdade eu tinha tido um pouco de contato, não era uma coisa muito difundida. Eu lembro que a gente tinha um estúdio de Pilates na clínica da faculdade, fiz faculdade em Bauru, mas era algo assim, só uma pessoa tinha chave, não, porque são aparelhos realmente caros. Se hoje eles são caros, 12 anos atrás era uma coisa que não é qualquer pessoa que tinha acesso. Então, eu saí com o básico, depois fui trabalhar hoje, outra área que eu também atuo, a terapia manual, então também trabalho com liberação miofacial, que é um tipo de massagem para ajudar a tratar pontos gatilho e queixas de dor. Então, primeiro eu saí da faculdade, fui trabalhar com isso, depois me interessei por um curso, e aí já se vão, não lembro de cabeça, eu acho que uns 10 anos que eu trabalho com o Pilates como o meu carro-chefe. Nunca abandonei. Tenho os aparelhos da Fisio tradicional, não é algo que eu vendo, mas eu tenho os aparelhos para caso você precise de mim, uma paciente meu, alguém que me procura para algum atendimento específico, é algo que eu ainda utilizo, e a terapia manual também. E o que o Pilates chamou? Por que o Pilates chamou a sua atenção? A princípio, quando eu fui fazer o curso, é porque era uma coisa que tava aquele boom do Pilates. Tá. E aí, quando eu fui conhecendo, eu falei, gente, mas é muito legal, porque se você Bom, parar de estudar nunca dá. A gente tá sempre lendo alguma coisa ou conversa com algum colega. Então, meus pacientes às vezes falam, olha, onde que você aprendeu isso aqui? Quando você tem a base, que é o que o curso oferece, depois você vai fazendo o curso. Gestação, pós-operatório, doenças de coluna. E você vai agregando ao que você já sabe. E entendendo o que você precisa olhar para aquela técnica como uma possibilidade. Então, eu gostaria de fazer um exercício de bíceps, que utilizasse o bíceps. Você pode usar todos os aparelhos, você pode usar o solo, você pode usar uma bola, pode usar um elástico. Isso me encantou. Quando eu comecei a ver as possibilidades e todos os lugares onde eu podia chegar com isso, não, eu acho que esse é o caminho que eu quero seguir. Engraçado, legal que o Pilates ele é democrático também, né? Você utiliza um aparelho caro, como você citou, como também uma bola, um elástico. Sim. Você pode... Tudo dá para adaptar. Na época da pandemia, que a gente não podia sair de casa, a academia precisou ficar fechada, eu dava aulas online. E aí nem todo mundo tinha as coisas em casa, bolinha. Então a gente usava uma almofada, usava um cabo de vassoura.
Alguns alunos adquiriram elástico nesse tempo aí, porque a gente ficou um tempo fazendo aula online. Então, dá para você dar uma aula para uma pessoa no aparelho, uma pessoa no solo. Pode usar uma bolinha, pode usar um elástico, pode dar aula para uma turma. A gente já fez lá no Espaço Elo. Teve um sábado que nós fizemos um aulão de pilates. Então, acho que foram 20 pessoas, cada um no seu tatame. Legal. Você só precisa do seu corpo. Que é o nosso instrumento principal, a gente tem que tratar dele. Com carinho e com amor, as pessoas deixam isso de lado. Quando você diz que o Pilates, ele sempre está auxiliando qualquer outra atividade física, dá para dizer que o Pilates, claro, é mais importante que isso, mas é como se fosse a cereja do bolo do nosso corpo, do cuidado com o nosso corpo. Com certeza, pode ser. As pessoas me abordam e falam, não, mas eu já corro 5 vezes por semana. Esse tipo de estímulo é muito benéfico, é o tipo cardiorrespiratório. Aí também tem o prazer de você correr, fazer uma prova. Mas não são coisas específicas. Junto com isso, beach tennis, natação, corrida, tem que ter um fortalecimento específico. E aí a gente inclui o pilates, inclui a musculação, ou ambos, se a pessoa tiver possibilidade. Então, o pilates junto com todas as possibilidades que nós temos, pode ser sim considerado a cereja do bolo, porque você pode me procurar e falar, olha, eu já faço corrida, eu já faço musculação, mas parece que me falta trabalhar essa capacidade aqui, me sinto meio travado, me falta trabalhar essa mobilidade. E aí a gente poderia encaixar muito bem o pilates. Tá aí um erro que muita gente comete, né? Aí eu corro 4 vezes na semana, já tá bom, já tô fortalecendo a perna, tô emagrecendo, tô fazendo uma atividade física, mas quando você começa a aumentar essa carga, se você não tem um complemento, você tá, ao mesmo tempo que você tá buscando um exercício físico e a tua saúde, você tá complicando e exigindo muito do teu corpo, né? Tá garantindo o emprego dos fisioterapeutas, porque não dá... Mas eu não posso falar, continua correndo sem buscar Não, sem tem que buscar procurar nada. um complemento, também não é pra parar. A gente tem que buscar sempre o equilíbrio. Não dá pra você só correr, só nadar, só jogar beach tênis. Tem que ter um olhar específico para fortalecimento muscular. Pode ser o pilates, pode ser a musculação, consegue fazer os dois, ótimo. Não abandona o estímulo cardiorrespiratório, que é muito importante, tem que fazer. Não gosto de correr? Faz bike. Não gosto de bike? Natação, tem 1000 possibilidades. São movimentos, exercícios que se complementam. Você me fala, mas eu quero fazer só pilates 1 vez por semana. É pouco, vai faltar. Tem 2 últimas participações aqui no nosso WhatsApp. Uma que eu não sei o nome, que não aparece aqui, mas ela pergunta o pilates na gestação, qual que é a importância? Muito importante, é bem legal. Não sei, bom, acho que a Jana não tá ouvindo, mas a gente tem a professora Jana lá da academia, agora ela tá de licença, porque o Luca logo já vai chegar. Mas ela fez pilates comigo, é muito importante, principalmente aquelas mamães que desejam ter um parto natural. Então, o pilates vai auxiliar com as dores durante a gestação, porque o corpo da mulher sofre mudanças muito bruscas ao longo de 9 meses. Se a gente for pensar, é pouco tempo, tanto que o corpo tem que se moldar para acomodar um bebê. Então, com as dores nas costas, dores nas pernas, a funcionalidade desse corpo que está mudando, o centro de gravidade do corpo da mulher muda quando ela está gestante. E preparar essa mãe para esse parto natural, que ela entenda quais são as forças, junto com uma outra área da fisio que eu acho maravilhosa, que é a fisioterapia pélvica, que também é uma coisa que as mamães devem procurar e fazer quando estão gestantes. O pilates pode auxiliar, melhora da qualidade de vida, diminuição das dores e a preparação para a mãe fazer um bom parto e ter uma boa recuperação. E uma última pergunta, que não é pergunta, o José William Zuc mandou: a Mariana Matos foi a melhor aluna da USC. Grande profissional, excelente amiga. O Zuc é muito meu amigo, ele foi meu bicho na faculdade. Olha. A esposa dele é minha veterana, a Thaís Garcia. Um beijo para os dois. Muito bem. Mari, alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido? Puxa, eu acho que a gente teve um bate-papo que abrangeu bastante coisas, né? Podemos falar de tudo isso, até de fofoca a gente falou. Futuro programa, quem sabe? Mas eu acho que a gente conseguiu abordar todas as áreas. Umas coisas assim, demos uma pincelada em cada parte, né? Quem quiser saber mais, pode me procurar lá no Espaço Elo. Tô lá de segunda a sexta, durante o dia inteiro. Pode ir lá tomar um café comigo, a gente pode conversar e eu vou adorar poder falar mais do Pilates pra vocês. Muito bem, Mari, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço pela participação. Radar Prever FM, você por dentro de tudo. Radar.